Olá, boa tarde a todos. Essa tarde bonita. Olá, tudo bem? Essa tarde bonita de quinta-feira, quente, né? Terminando aqui, tava olhando pela janela, um pôr do sol fantástico, magnífico, para essa nossa live sobre o exame de ordem. E dessa vez falando, nosso querido amigo Júnior já está aqui, pessoal, já vou aceitá-lo aqui para participar conosco. Espera aí, só um minutinho, vamos lá. Ele já está aqui conosco. Boa tarde, Amanda, Sávio, Gui, boa tarde, Júnior, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também, tá me ouvindo bem? Tudo ok aí? Tranquilo. Deixa eu só acertar aqui Então tá meus bom. Enquanto negócios. isso, pode se acertar aí, tranquilo. Sávio, boa tarde, queridos alunos, amigos. Olá, Tainá, tudo bem? Bianca, todos os outros que estão chegando aqui para bater esse papo com a gente. Cris, boa tarde, tudo bom? Que bom ter vocês aqui nessa... Opa, estamos lá, estamos acertando aqui. Coisas da live, viu, Júnior? Se não Isso for aí. assim, não é live, né? Tudo pode acontecer. Maria, tudo bem? Boa tarde, queridos. Obrigado por estarem aqui nesse finalzinho de tarde conosco, nessa live em que, mais uma vez, nosso querido Júnior Ometo, professor universitário, doutor em psicanálise, atendendo aí aos meus chamados, Ah, ao com meu todo prazer. clamor para ajudar nossos queridos alunos, Júnior, porque hoje eu quero que a gente converse com eles, principalmente os candidatos do exame de ordem. Esse exame de ordem 2020 que está tirando o sono dos nossos alunos. O exame de ordem, logo após a primeira fase, né, foi designado, então, os aprovados para a realização da segunda fase, Júlia, que era março de 2020. E que, por conta da pandemia, sofreu vários adiamentos. Vários adiamentos. Com isso, você já pode imaginar a ansiedade dos nossos alunos, dos candidatos que esperam ansiosamente para realizar a segunda fase, essa chance da aprovação, o início desse trabalho na carreira da advocacia, né? Aqueles que já estão, inclusive, no 9º e 10º semestre, temos muitos alunos já aprovados, só esperando essa data. Bom, tivemos aí vários adiamentos. A prova seria dia 4 de outubro. Eles já estavam ali roendo as unhas, quando então, por conta da pandemia, mais uma vez, a OAB entendeu que era necessário adiar a prova. De novo. E novo adiamento, Júnior, veio, levando esses alunos para uma nova data. E o presidente, então, da OAB Federal decidiu que a prova será dia 6 de dezembro deste ano. Só que uma prova facultativa. Poderão realizar a prova aqueles que se sentem prontos, que estão acreditando que não haverá nenhum problema em relação à questão da Covid. Mas eu já fico imaginando aqui, alunos todos realizando essa prova de máscaras, já tem ansiedade e o calor, né? Como é que eles vão lidar com essa situação? E aí o que eu tenho dito para eles? Sofrer, a gente sabe que vocês vão sofrer, né? A ansiedade vem, depois eu quero que você fale pra gente um pouquinho disso, mas eu tenho dito o seguinte, trabalhe com o que vocês têm em mãos. Nós conseguimos mudar a data da prova? Não. Conseguimos terminar com essa pandemia, né? Queríamos ter esse poder, né, Júnior? Acabou a pandemia. Não dá. Então, o que cabe a vocês, alunos? Cabe estudar, cabe se preparar, cabe estar aqui conosco, né? Tentando buscar respostas. Respostas para que as questões emocionais não lhes tirem a chance dessa aprovação. Aqueles alunos que estão tão preparados, mas tão ansiosos, e agora o medo de uma prova numa pandemia, que possam ser prejudicados por eles mesmos.
Então, né, acho que eu já até falei demais. Imagina. Eu quero que você conduza-nos, a todos nós aqui, meus queridos alunos, todos os presentes, para compreender e dominar, né, essa ansiedade. Ou quem sabe até trazer essa ansiedade como nossa aliada, ao invés de uma vilã. Isso é possível? A palavra é sua, meu amigo querido. Oiê, tudo bem com vocês? Boa tarde. Desculpa aí a chegada que eu estava atendendo até agora, então é É meio assim, corrido né? aqui. Pode falar. É Aqui tudo na também. correria. Mas que bom poder estar aqui. Obrigado aí pelo convite, né? Sempre um prazer estar junto com você aqui e ajudando a galera, né? Nesse momento aí meio conturbado, né? E sim, você, professora, foi muito eficiente no que você falou aí, né? Eu vou contar para vocês aqui vou dar, né, uma dica que veio lá da filosofia e que eu acredito muito e tem salvado muita gente desse terrível mal aí que é a ansiedade, né? E como eu sempre digo, a melhor coisa para a gente enfrentar qualquer situação na vida é o conhecimento, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você adquire conhecimento, melhor você enfrenta os problemas, as dificuldades. Infelizmente, né, eu tenho que dizer aqui, a gente está numa sociedade, e não é diferente para essa galera maravilhosa aí que vai prestar, né, o exame de ordem, não é diferente. Nós estamos no mundo do imediatismo. Então, as Sim. pessoas, normalmente, elas gostam da varinha mágica lá, né, do filme, né? Então, vem alguém com uma varinha mágica e resolve os nossos problemas. Enquanto as pessoas estiverem pensando assim, eu não sou profeta nem nada não, mas eu já posso garantir. Pessoas que pensam dessa forma, elas estão adiando cada vez mais o próprio sofrimento e as próprias derrotas na vida, né? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês, antes da gente entrar efetivamente na ansiedade, né? Porque isso é um alicerce para que a gente possa chegar nas conclusões com mais efetividade. Primeira coisa, se conhecer e conhecer os problemas que você tem. Se você... Porque a ansiedade... posso chamar de Cíntia? Claro, deve. A Eu também já. ansiedade... Eu nem pedi, te chamei de Júnior, né? Então, pode chamar de Não, mas Cíntia. a gente já se conhece, então é tranquilo. É. E até quanto mais informalidade, melhor para a gente entender, Ah, né, o processo. perfeito, perfeito. Então, como a ansiedade, eu não sei se todos sabem, vou falar talvez algumas coisas aqui que as pessoas já saibam, aí reforça, né? Porque o cérebro sempre precisa de um reforço. Para quem não sabe, vai ser uma informação nova que certamente vai ajudar. A ansiedade é uma emoção necessária para a vida, né? Se a gente não tivesse ansiedade, a gente não estava nem vivo. Pois é. Por exemplo, quando você, né, tem aquele desafio, aquela coisa, muitas vezes é a ansiedade que proporciona que eu faça bem feito alguma coisa. Imagina se eu não tivesse motivação, se eu não tivesse ansiedade, eu não ia fazer nada bem feito. A ansiedade dá aquele, né, aquele charme, faz a gente correr atrás da coisa com mais gosto, com mais motivação, com mais vida, né? Tá, Júnior, até aí tá tudo muito lindo, mas por que eu sofro com a ansiedade? Aí Exatamente. começa. Aí começa a nossa conversa, né? Eu não sei o que o pessoal tem alegado para você, não sei se você tem alguma frase aí que você deve ter ouvido de algum aluno, de algum Ah, advogado. O que tenho. Se você tem você quiser ouvido? aqui. Bom, primeiro eu quero dizer que nós estamos, o professor Ederaldo Paulo da Silva acabou de entrar aqui na nossa live. Muito obrigado. Vai estar conosco aqui no sábado. É uma honra tê-lo conosco, professor. Olha, Júnior, é assim. Professora, eu não vou dar conta. Professora, eu não sou capaz. Professora, meu Deus do céu, se eu colocar a máscara, eu vou ter que ficar pensando na máscara, eu não vou ser capaz. Eu vou ser derrotado, porque eu estou com muito medo. E por isso que eu perguntei, será que a gente consegue diferenciar ansiedade de medo, né? Opa, já vou Eu falar. estou com muito medo, eu estou com muito medo. Mas está com medo da prova, você está com medo da Covid. O que você está com medo? Eu estou com medo de tudo, né? Será que a OAB... Olha lá, aí vem a teoria da conspiração. A OAB agora vai fazer uma prova mais difícil, porque vai ter que tomar tantas precauções, e a prova é facultativa. Será que agora... Ah, professora, essa prova vai ser muito difícil. Eu não vou dar conta. E eu fico, não, vocês vão dar conta. Aliás, vocês já deram conta.
Vocês têm tudo o que precisam. Precisam acreditar. O aluno, eu digo para eles, vocês têm muito mais capacidade do que imaginam, mas precisam acreditar nisso, né? A diferença entre eu e vocês é que eu acredito mais em vocês do que vocês mesmos. E eu sempre digo para eles, né, isso que você falou da ansiedade como algo bom, que o frio na barriga é necessário. Que a cada aula, para começar essa live, eu comentei com a minha filha, nossa, já me deu aquele friozinho na barriga. Mas é um frio na barriga bom, porque eu quero fazer algo bom, porque eu trouxe o Júnior aqui para ajudar vocês, para que outras pessoas possam ser ajudadas nesse quesito da ansiedade, para uma prova, para o TCC, para esse exame, para qualquer outra situação. É o frio na barriga que mostra o compromisso, né, com aquilo que me é muito caro, que é prazeroso. Então, mas ainda ouvimos isso. Estou com muito medo, eu estou muito ansioso, já não consigo dormir desde já. A prova é dia 6, eu não sei se vou ou se não vou, já que é facultativo. Mas eu tenho a cobrança de meu pai, eu tenho a cobrança de minha mãe, eu tenho a minha própria cobrança, a minha esposa, o meu esposo. Como assim? Você estudou 5 anos, vai ficar enrolando essa OAB e nós sabemos que não é nada disso, mas isso pode ser uma limitação que traz o medo e a ansiedade, não é, Júnior? Isso. Eu te perguntei porque normalmente você pode observar em todas as frases que você citou, que vieram, né, das pessoas que tiveram contato com você, que te pediram ajuda, você pode observar que atrás de todas essas frases existe a emoção medo. Medo. Então, para começar, né, a nossa conversa, toda a ansiedade, ela tem como causa o medo. Ah, mas qual é a diferença, então? Medo e ansiedade. Vamos supor, eu gosto muito de dar exemplo, que fica mais fácil, mais didático, Isso, né? isso. Você vê uma barata no chão, né? Uma barata ali. Então, você tem medo. Alguns, né? Alguns não têm. Mas você tem medo da barata. É uma coisa real que está acontecendo ali, naquele momento. Isso é medo. O medo, a gente tem medo de coisas que estão acontecendo agora, que estão nos atrapalhando de alguma forma, emocionalmente ou fisicamente, naquele instante, né? A ansiedade é um medo, ok? Mas de algo que não está acontecendo. Então, essa é a grande diferença. Por isso que eu falei lá no começo, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais conhecimento, mais fácil da gente lidar. E eu vou dar aqui, vou explicar um pouco melhor e dar dicas também, né? Exato. Só que isso a gente está numa live geral, né? Como uma sala de aula. Mas cada caso, eu não posso deixar de falar isso, né? Até como é uma responsabilidade ética até. Cada caso é um caso. Sim, não é tudo que eu vou falar aqui que vai servir para todo mundo. Vai encaixar para todo mundo, exatamente. Então, a gente vai dar uma geral aqui, depois as pessoas vão observando a si mesmas e vendo qual é a melhor forma de resolver, né? Mas, de uma maneira geral, o medo é algo real que está acontecendo e a ansiedade é algo que não está acontecendo, mas que está mexendo comigo, né? Em função de um terror interno que eu crio, porque talvez eu não consiga aquilo. Como você mesma falou, eu acredito que tem muitos alunos que, por medo até da censura dos pais, né, se sentem ansiosos em passar, né? Por uma cobrança da família, por uma cobrança da sociedade, por uma cobrança interna que a pessoa tem com ela mesma, né? E ela se sente, então, na verdade, não é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que está acontecendo na cabeça da pessoa. Sim. Quem disse que eu não vou passar no exame da OAB? Quem disse que eu não vou passar lá tirar a carteira de motorista, né? Eu atendo muitos pacientes e, graças a Deus, a gente tem ajudado muita gente que fica aí 3, 4, 5 vezes tomando, como é que fala? Reprovação. Reprovação. Reprovações. E depois a gente começa a trabalhar o automático, né, da pessoa e a pessoa vai lá tranquilamente e passa. Mas não é que ela descobriu, não, estava dentro dela. É que, como você falou no começo, às vezes a pessoa não está entendendo o potencial que ele tem, né? Ah, mas, professor, como é que a gente faz, então, para evitar essas reações que a gente tem? Porque a ansiedade, ela traz reações físicas e emocionais, né? Então, tem gente que começa a ter problema de suar muito, né? Tem outros que o intestino não funciona direito, o rosto fica todo
ruborizado, enfim. Eu tenho uma aluna falando disso, eu tenho uma aluna, se ela estiver aqui com a gente, ela vai saber, já puxo a orelha dela. Tá ótima um dia antes da prova. Nós fazemos aulão de véspera, estuda o dia todo, tá lá firme, tá na ponta da língua a matéria. No dia da prova, enxaquecas seríssimas que ela não consegue nem abrir os olhos, dor de garganta que ela não consegue falar, não consegue tomar um gole de água, aí tem que tomar... eu fui tomar bezetacil, aí a bezetacil me fez mal. Eu não fiz a prova, professora, porque a bezetacil me fez mal. Não, você não fez a prova, porque de tanto medo, ansiedade, você desenvolveu uma dor de garganta tão forte que você foi tomar uma bezetacil e ficou em casa, né? Por duas vezes aconteceu isso, né? Ela sempre tem. E aí, em uma das vezes que ela insistiu em fazer a prova, mesmo não se sentindo tão bem, é claro que aí ela não conseguiu fazer. Porque era muita dor de cabeça, os olhos mal abriam, e como é que eu vou pensar o direito, fazer ali as respostas, né? Então, não conseguiu, travou. E eu escuto às vezes, professora, eu sabia tudo. Até o dia da sua última aula, 6 da tarde do sábado, eu sabia tudo, tava tinindo. Sentei na carteira, abri a prova, olhei, era como se eu nunca tivesse estudado direito na minha vida. Não sei nem o que está escrito ali, esqueci tudo. Como isso é possível, né? Como é que ela chama? Hã? Como é que ela chama? Então, Você eu não lembra? vou falar, que vai que ela pode ficar tristinha comigo, né? Verdade. Vai que ela Mas, fique ó, tristinha, mas ela vai saber que eu quero que ela entenda que ela é capaz, sim, né? E que esse dar branco aí é a questão que ela vai ter que dominar isso, né? tem algumas pessoas que estão dizendo aqui, né? Estou me identificando, né? Porque Sim. né, isso que aconteceu com ela, né? Eu vou explicar tecnicamente o que aconteceu com ela, né? E acontece com muita gente. Lembra que eu falei que a ansiedade, que é aquele medo de algo que não está acontecendo agora, mas que eu acho que vai acontecer, ele traz reações físicas. Sim. Até a gente chegar na síndrome do pânico, que já é uma outra etapa, né? Mas eu vou explicar tecnicamente o que acontece com as pessoas nesse momento. Nós temos no nosso cérebro um sistema que chama autônomo, sistema autônomo central, né? Que é do sistema nervoso, tá? E ele é dividido em simpático e parasimpático. Bom, esquece os nomes complicados aí. O que esse sistema nervoso autônomo faz? Quando né, ele na verdade, é um radarzinho que tem no nosso cérebro, ele está ali. É tipo, você tem um alarme na sua casa. Entrou um ladrão, entrou alguma coisa, ele vai acionar alguma coisa para avisar, Sim. né? Porque ele é um alarme. Só que o nosso sistema autônomo, simpático e parasimpático, o que ele faz? Entrou um mosquitinho, ele já aciona. Passou um vento meio pesadinho assim, ele já aciona. E o que acontece? Se eu estou passando por um momento de irritação, nervosismo, né? Todos esses sintomas que trazem a ansiedade para a gente, o que acontece? Ele dá uma pane. Só que, gente, o que é importante saber? O sistema autônomo, ele regula as nossas funções vitais. Exato. E quando esse sistema autônomo entra em pane, que é o momento que a ansiedade começa a atuar, eu começo a ter prejuízos nas minhas funções vitais. E quais são essas funções vitais que ele ataca? Funcionamento da bexiga, funcionamento do estômago, funcionamento da sudorese, funcionamento do coração, né? Ele vai nas funções vitais, e inclusive nas funções cognitivas. E aí que pega, né, o exemplo que você deu. Que ela fala que trava, né? Isso. Então, assim como solta o intestino, assim como, né, traz alguns sintomas físicos na gente, de suar, tal, ele também ataca o nosso processo cognitivo. É como se aquele pedaço da nossa mente que responde por lembrar das coisas, por isso que ela falava, até agora há pouco eu lembrava de tudo, eu sentei lá na prova e não lembro mais de nada. Travei. Foi porque o sistema nervoso autônomo dela entrou em pane, o radarzinho, né? Entrou em pane e foi atacar algumas partes vitais dela. Uma das que ataca na ansiedade é o sistema cognitivo, né? Então ele vai lá e, como que enche a memória, faz eu não me lembrar das coisas. E isso não serve só para o exame de ordem,
E aqui eu quero deixar um alerta, né, para a importância desse assunto. A prova da ordem vai se resolver. Se você não passar nessa, você vai passar na próxima. Vai Exato. passar, vai resolver. Ok. Porém, eu digo o seguinte. Vamos supor que você passa no exame de ordem. Parabéns, passou, legal. Você acha que seus problemas vão acabar aí? Não vai. Então, eu Não sou, vai. eu sou uma pessoa muito sincera, né? Com meus pacientes, com meus alunos, eu não E escondo temos nada, que ser, eu não exatamente. passo a mão na cabeça, né? Então, eu vou dizer uma coisa séria para você. Não se preocupe só com, pô, que Júnior, você está sendo macabro. Eu vim aqui para resolver um problema da OAB, você está me trazendo Ai, meu outro, Deus. né? Pô, mas tá, É você vai resolver verdade. o problema você vai passar na OAB, tá? Depois você vai pegar um belo de um caso complexo, né? Que vai ter data para resolver, que tem clientes complicados e tal, uma situação confusa. E aí, como é que você vai lidar com isso daí? Né? Aí você E vai às se lembrar, vezes nossa, o exame de ordem era tão fácil. e é que nós falamos, né? Quando às vezes nós falamos assim, olha, calma, é mais uma prova. E ela vai acontecer na sua vida. Se vai ser dia 6, se você vai optar por fazer depois, ela vai acontecer. Mas se você decidir fazer, não perca a saúde por causa disso. Porque ela é um dos enfrentamentos de vida que vocês terão agora, né? Mas de toda sorte, o que eu gostaria é mostrar para esses alunos que eles podem, talvez, eu quero a sua ajuda nisso, eu sei que nós temos tão pouco tempo, mas desenvolver de alguma maneira caminhos para que essa ansiedade que é natural possa se transformar mais em aliada do que em vilã. E para que isso depois sirva de exemplo para outros campos da vida desse aluno, né? A partir do momento que, em razão do exame de ordem, ele sentiu a necessidade de uma ajuda, ele possa depois utilizar dessa ajuda para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional que virá, porque uma hora vocês vão passar e vão começar a vida profissional, né? E vão precisar também ter o domínio, como o Júnior bem falou. Esse é só mais um dos enfrentamentos, né, Júnior? Então, o que a gente pode fazer para aliviar? Nós falamos, é como detectar e como nós conseguimos controlar ao menos um pouco a ansiedade para que isso não nos prejudique na prova, por exemplo. Exato. Então, vamos falar de coisas que podem colaborar, né, nesse processo. Primeiro, entender o seguinte: ansiedade é um processo, é um mecanismo normal da nossa mente. Nós precisamos... Aceitar, né? É, Aceitar a ansiedade. Ela existe, isso. pronto. Não precisa ficar Você negando. você matou a charada. A primeira coisa de tudo, como um vício, como um problema sério que a gente tem, a primeira coisa que vai abrir portas para que você consiga solucionar é você aceitar. Aceitar. Eu aceito O que está acontecendo professor isso comigo. Desculpa te cortar, o nosso querido professor Claudinei Monteiro, que foi meu mestre na faculdade, está aqui com a gente, meu mestre na graduação de Direito Penal. Ele disse assim, ó, quer minha tese? Me ajudou muito. E com certeza ele deve ter teses fantásticas. Professor sempre, o senhor sempre ser muito bem-vindo aqui conosco. Claro, claro. Então, a primeira coisa de tudo, a gente aceitar aquilo que está acontecendo, né? Agora, como eu falei para vocês, o sistema nervoso nosso, o sistema central, né, o autônomo, ele é baseado por duas situações. Ou o DNA que a gente carrega, porque tem pessoas que são mais ansiosas que outras, né? Tem pessoas que já trazem uma ansiedade do berço, né, da herança genética, e tem toda uma construção psíquica de vida que também pode tornar as pessoas mais ansiosas ou menos ansiosas. Isso é normal, isso acontece. Tem pessoas que já vêm, né, da herança genética mais ansiosos, e tem alguns pelas histórias de vida, por coisas que passou na vida, eles também acabam entrando num processo de ansiedade também, né? Então, isso é normal. O que a gente tem que fazer? Primeiro, aceitar, né? Segundo, eu tenho uma dificuldade, X. Até que ponto, que peso eu estou colocando nisso? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ajudar muitas pessoas aqui. Eu tinha uma paciente que ela não estava conseguindo passar no teste de carteira de motorista.
Só que depois a gente conversar, né, na terapia, descobrir alguns gatilhos, algumas coisas que estavam acontecendo, a gente descobriu que ela estava hipervalorizando, né, super mega valorizando a carteira de motorista. Ou seja, se você tem um peso de 6 para dar para isso, ela é de 10. Quando eu digo daquilo, eu acabo, né? Você está me ouvindo? Parece que deu uma congelada aí. Deu uma travadinha, mas já voltou. Tá. Então, e aí Voltou? Tá me ouvindo? Tranquilo. E aí, quando eu percebo, né, que o peso que eu estou dando para aquilo não é o peso que eu preciso dar, aquilo acaba tendo um significado menor para mim e eu acabo conseguindo passar, né? Então, por exemplo, a prova de ordem, que peso que você está dando para isso? Existe uma estatística que diz que de cada 10 coisas que a gente acha que não vai conseguir, de cada 10 coisas que a gente tem aquela impressão negativa que não vai conseguir resolver, 9 dão certo e uma dá errado. Isso é estatístico. Então, você se lembra quando eu falei que a ansiedade é algo que eu projeto lá na frente e que eu não sei se vai acontecer ou não? Né? A ansiedade me joga numa situação que eu não sei qual é a realidade. Se eu começo a racionalizar, ou seja, se eu começo a entender que estatística, o que é racionalizar? É colocar um pouco de razão nas coisas. Quando eu estou ansioso, eu estou muito envolvido num processo emocional. E quando o sistema autônomo entra em pane, ele está entrando em pane porque ele está sofrendo uma invasão emocional. É mais ou menos o autocontrole da inteligência emocional, né? Se eu ajo de cara, imediatamente, eu estou agindo emocionalmente. Porém, se eu racionalizo aquilo, eu consigo enfrentar a situação de uma maneira diferente. Existem muitas dicas, né? Quando a gente está ansioso, o que eu tenho que fazer? Trocar a informação da minha mente. Então, eu estou pensando muito em determinada coisa, eu começo a pensar em outra. Substitui. Né? Você substitui o pensamento. Porque, normalmente, o ansioso, ele se entrega à ansiedade. Se você tira um pouco do espaço da ansiedade para entrar alguma outra coisa no lugar, a mente começa a trabalhar melhor aquilo. Né? Eu tenho vários casos para citar de pacientes que, por exemplo, uma pessoa ela gosta muito de música. Então, ela está no processo ansioso, ela começa a enumerar músicas que ela gosta, ela começa a escrever músicas que ela gosta. Ou seja, você dribla aquela situação complexa daquele momento com alguma outra coisa. Tipo, você dá uma enganada na tua mente, vamos trazer no popular. E quando você dá na mente, você começa a ver aquela ansiedade de uma outra forma. E o teu sistema nervoso autônomo, ele começa a trabalhar de uma maneira correta novamente. Por quê? Porque você equilibrou a emoção. Então, quando eu falo para você que o sistema nervoso autônomo entra em pane e provoca reações físicas, porque ele precisa dessas paradas, né? Às vezes, aliás, antes eu quero cumprimentar aqui a doutora Tamires, minha querida parceira do Cafezinho Jurídico, está aqui com a gente, e o professor, doutor Wendel, que também está aqui conosco hoje, nosso parceiro lá de docência da FAM, está aqui conosco, muito obrigada. Eu sempre digo para eles, Júnior, que é necessário às vezes parar, né? Então eles estão num ritmo acelerado, estudando incessantemente, sem uma parada, sem um hobby, sem uma atividade física, porque até isso é importante, né? Para a oxigenação do cérebro, sei lá, uma caminhada, uma corrida, algo prazeroso, a música, a dança, algo que possa não só desfocar, mas também ser um aliado ali nos estudos, né? Eu me lembro que na minha primeira passagem pela Faculdade Damásio de Jesus, que existia até, a gente combinava, né? Caminhadas, ou até uma corrida, ou até mesmo uma parada para uma música, um café, né? Porque aquele ritmo acelerado, absurdo, nós conseguimos perceber que ao invés de estar nos ajudando a produzir, estávamos tirando produção, né? E que o alívio em determinados momentos para um caminho totalmente diverso do que nós estávamos tão focados, nos trazia um pouco mais de paz mesmo, né? E retomávamos aquilo com um pouco mais de gás,
né? Então, retomávamos a paz e o gás para continuar. Eu acho que isso também é necessário, né? Eu sempre, tem uma aluna minha, Tainá, está falando que eu sempre digo o seguinte: se você precisar, né, se você cansar, não desista, descanse, descanse, nunca desista, Perfeito. descanse. Eu sempre coloco esse slide para eles, eu falo, é natural, todos nós cansamos. E porque eu cansei, eu desisto? Não. Respira, eu falo para eles, inspira, não pira, descansa. Descansa e continua. E continua. Porque você é capaz, só não pode desistir, né? Então, acho que essas paradas, e aí o Júnior mostrando para nós que é necessário, né? Não, professor, Olha, quando fala assim, essa doida tá mandando fazer atividade física no meio de uma vez. Porque se você passou lá ali 6 horas lendo, será que efetivamente você está mesmo absorvendo tudo aquilo? Ou será que depois de uma bela de uma caminhada e um banho, a sua mente vai até te agradecer, né? Somente seu coração vão te agradecer. e eu, para complementar o que você está dizendo, né, comprovar isso que você está dizendo, já existem muitas pesquisas científicas que garantem, que provam que a atividade física, muitas vezes, ela tem efeitos melhores até que medicamentos, né? Sim. Porque nós temos o processo de endorfina, de serotonina, né, que a gente consegue através da atividade física, que eles, né, eles fazem a captação correta e entregam para o nosso cérebro o que o nosso cérebro precisa. Então, e qual é a recomendação? Porque, sabe, gente, a gente procura, às vezes, querer solucionar a ansiedade com remédio. Remédio. Ok, em alguns casos é preciso, né, no sistema autônomo, que haja uma correção medicamentosa para que ele não entre em pânico. Como eu Você expliquei para viu você. até, nisso que você está falando, você vai lembrar, quando nós propagamos a live, uma querida aluna escreveu assim, graças a Deus, eu preciso ouvir algo que me ajude, porque ficar só no remédio não está dando, não. Aí eu falei, não, nada de remédio, calma, vamos tentar aí achar uma outra saída, salvo se você realmente precisa, né? Então, E talvez, é exatamente esse ponto importante, né? essa é a boa notícia. Então, É a claro, boa né, notícia. como eu sempre digo, a ansiedade ela só passa a ser um problema, isso é muito importante ficar claro para todo mundo, que a ansiedade ela é uma coisa positiva e ela só passa a ser problema quando ela entra em dois campos nossos, tá? Prestem bem atenção nisso que é muito importante. Como eu falei lá, é conhecimento. Você tem que se entender com você mesmo para saber o que está acontecendo, né? Exato. Então, eu estou ansioso, eu sou bipolar, eu estou em depressão. Calma, precisa entender, né? Então, a ansiedade que é objeto do nosso estudo hoje. Você entra num processo de transtorno de ansiedade quando a ansiedade entra em dois campos da sua vida. Ou te faz sofrer demais, ou atrapalha a sua competitividade. O que significa isso? Eu sofrer demais é eu estar pagando um preço muito caro por algo. Estou sofrendo demais, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Eu estou perdendo competitividade. O que significa isso? Alguém consegue falar em público, eu não consigo e preciso falar em público. Eu estou perdendo competitividade, né? Todo momento que eu vou fazer uma prova, eu não estou bem. Ela é o nosso processo, né, de sistema nervoso autônomo entrando em pane, né, como eu ensinei para vocês agora há pouco. Então, quando eu tenho esses processos acelerados, que estão complicando, tirando o equilíbrio da minha vida, tirando minha paz, tirando me fazendo sofrer demais, tirando minha competitividade escolar ou no trabalho, é o momento da gente cuidar disso com mais carinho. E agora entra o que eu falei. Existe o processo natural e existem casos mais complexos que realmente vai haver necessidade da medicação. E aí, né, tem que buscar um Sim, psiquiatra, um médico, sim. tá? Conversar com ele e ajustar. O ideal, claro, todos são unânimes em dizer, quanto menos a gente atacar o nosso organismo com química, com medicação, melhor, ok? E como eu falei para vocês, existe essa pesquisa comprovada de que exercício físico, quando a gente fala isso, é pelo menos meia hora, 40 minutos, né? 3 vezes por semana. Uma Essa é a recomendação médica. regularidade, né? Uma Pelo menos regularidade. 3 vezes por semana, meia hora, 40 minutos, né? Se puder todo dia, melhor ainda.
Porque a gente consegue, com exercício físico, vários resultados até melhores do que medicamentosos. Agora, aquela pessoa que se sente ansiosa, né? E aqui vai o puxão de orelha, né? Ah, eu estou ansioso. Tá bom, mas o que você está fazendo por você? Para melhorar. Você está fazendo exercício físico? Você está procurando conhecer o que é a ansiedade? Você está procurando autoconhecimento? Se você não sabe, você ficou sabendo hoje. Nós entramos lá com a nossa pane no sistema autônomo nervoso nosso, né, central, e aí isso é causado por emoções descontroladas. Então, você está procurando se conhecer, conhecer suas emoções? Você está entrando em contato com você mesmo? Ah, você já fez tudo e não está solucionando. Você está procurando uma ajuda médica? Né? Você está procurando, de repente, uma terapia? Porque existem duas formas, né? Ou eu procuro a medicação e a terapia junto, tá? Ou eu procuro só a terapia e depois, se não houver solução, a gente entra também com a medicação, porque a medicação ajuda muito a terapia, né? E entendendo, gente, que medicação, na maior parte dos problemas emocionais, psiquiátricos, a medicação não resolve a raiz do problema. Ela te deixa numa situação mais bem-humorada, de mais energia. Mais confortável, né? Mas não vai tratar o pano de fundo do que trouxe ansiedade, né? Por isso que todos os médicos recomendam a medicação quando é necessária, mas eles também recomendam que se vá buscar a origem do problema. Ô, Júnior, nesse ponto, exato, nesse ponto, desculpa mesmo te cortar, que às vezes eu acho que a gente tá... Ai, que eu preciso falar. Ontem eu vi uma coisa muito interessante, estudando sobre crenças limitantes, rapidamente. Algo no sentido de que, às vezes, e eu fiquei tentando trazer isso para os meus alunos, né, pelas frases que eu escuto. Então, o exemplo que eu escutei foi assim, que às vezes o pai e a mãe, mesmo inconscientemente, de forma inconsciente, né? Então, o menino resolveu que ia varrer a casa. Aí a mãe já fala, não varre que você é desastrado. Você faz tudo errado. Você não sabe fazer, não faça. Mas ele insiste, então, em varrer a casa, o menino. Pega a vassoura e quebra um vaso dela. Quebrou o vaso. E aí dizia a profissional, então, que o certo era a mãe falar, tudo bem, filho, acontece. Você tentou me ajudar e não deu certo, quebrou o vaso. Mas que, na realidade, como é que as nossas mães reagem? Tá vendo, menino? Você não sabe fazer nada. Você não serve para nada. Você não presta para passar uma vassoura na casa. Você quebrou um vaso. Você nunca vai conseguir fazer isso. Esse exemplo muito simples, e quem nunca ouviu, né, me tocou profundamente. Me tocou profundamente. Talvez isso é uma limitação que hoje eu não consigo, professora. Eu não dou conta. Eu não sou capaz. Ah, eu acho que eu estudei à toa, porque eu não vou passar. Não sei fazer nada. Isso pode ser essa carga que nós trouxemos lá quando tinha 3, 4 anos. E que às vezes o pai e a mãe, coitados também, sem nenhum conhecimento dessa natureza, né? Faziam achando que estavam, né, fazendo o correto pelos filhos. E colocaram-se, embutiram lá num quartinho escuro da cabeça deles, essa ideia de que agora eles têm essa limitação. Eu consigo fazer esse link? Perfeito, pronto. Perfeito, viu? Crenças limitantes é um tema muito importante, muito sério, né? Eu costumo dizer que essas crenças, essas coisas... E tem aquela história também, né? Você viu o teu vizinho? Você viu o teu amigo lá? Né? Aquele sim O vai pra filho do frente. fulano faz tudo. O filho do fulano é mais bonito, é mais inteligente, é mais legal, é mais capaz. Mas eu Por não isso que... olhei para as capacidades que meu filho podia ter e talvez eu criei uma crença limitante nele. Que hoje ele carrega e ele não consegue fazer o exame de ordem. Exato. Né? Perfeito, perfeito. O exame de ordem e tantas outras coisas que na vida não está correndo bem para a pessoa. Não está correndo bem. Tem pessoas que não conseguem um relacionamento bacana na vida, né? Isso é muito recorrente. Eu não acho uma mulher ideal, eu não acho um homem ideal, eu não consigo achar. Não é que a pessoa não consegue achar, é que tem algumas coisas por trás disso que estão impedindo. É tão sério esse tema que você trouxe aqui, que é muito pertinente, que eu costumo dividir ele em 3 partes. O ser humano, ele recebe algumas informações desde que ele nasce, e Freud tem todo um estudo até de parto, né? Do parto da pessoa.
Porque desde o momento que ele está na barriga da mãe, ele já começa a receber o que Augusto Cury chama muito bem de janelas killers. Né? Se alguém já leu alguma coisa de Augusto Cury, ele trabalha muito nisso. São janelas do nosso inconsciente que recebem algumas situações traumáticas e que elas ficam ali registradas, e todos sabem que é o nosso inconsciente que comanda o consciente. Então, o inconsciente passa mensagens para o nosso consciente e ele causa algumas travas. E eu costumo dividir isso em 3 partes. Ele pode mexer essas crenças, esses registros ruins, eles podem alterar a nossa identidade, a nossa capacidade e o nosso merecimento. Isso. Em alguns casos, atua até nos 3. Então, vamos dar um exemplo hipotético, uma metáfora aqui, de acordo com o que você trabalhou aí. Uma mãe passa uma mensagem de que o filho nunca vai ser bom naquilo. Então, ela está passando um registro mortal de capacidade, que é o segundo item. Então, a criança cresce e não tem hora certa para acontecer. Existem alguns gatilhos, que a gente chama, né? Na psicologia, na psicanálise, que são gatilhos que em algum momento na vida vão disparar, né? E vai travar a pessoa no sentido de capacidade. Então, ela não tem capacidade. Ela tem, mas existe uma trava dentro dela que diz para ela, não, você não vai conseguir isso, então você não pode conseguir isso. E aí isso migra para uma autossabotagem, autoengano e várias coisas que vão acontecendo na vida da pessoa. Então, sim, às vezes uma pessoa tem muita capacidade, porém existe um registro de trava de capacidade, que é o segundo item, e que no momento que ele precisa passar no exame de ordem, por mais que ele tenha capacidade para passar, existe uma chave que desliga. E ele simplesmente não passa. Não consegue. Isso a gente pode ter caso de identidade, capacidade e merecimento. Sabe aquelas pessoas que ganham o mundo, mas não se sentem motivados por ter ganhado o mundo? Porque não sente que merece, né? Não Eu tem não mereço merecimento. isso. Não mereço, não posso receber. Né? Muitas pessoas podem até achar isso um absurdo, mas eu que trabalho com pessoas, que atendo pessoas, é muito sério essa questão. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas que falam assim, para mim não vale nada, não tem graça nenhuma isso daí. Nossa, mas você nem pode falar isso, porque você deixa a pessoa pior, né? Até um recado, um conselho. A pessoa está em depressão, nossa, mas você tem tudo, por que você está em depressão? Você derruba mais ainda a pessoa. Derruba mais ainda. Não fale isso, porque você deixa a pessoa mais depressiva ainda, porque além do problema da depressão, ela vai ter um outro problema. Pô, eu tenho tudo e ainda estou depressivo. Né? Agregou mais um problema. Você jogou mais um saco de cimento nas costas dele. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quem se sente incapacitado precisa avaliar da onde vem essa incapacitação que eu tenho. Né? Até desculpa ter cortado, você estava na linha de dar os conselhos, mas é que me veio essa lembrança do que eu estudei ontem, eu achei que era muito pertinente, porque de repente alguém pode se identificar com isso e travar isso e se curar, né, de repente, dessa situação. Mas eu te cortei justo quando você dava as dicas, daqui a pouco acaba nosso tempo. Você disse, né, das dicas para a gente melhorar, né, essa situação e controlar um pouquinho a ansiedade. Nós falamos da atividade física, né, que é uma necessidade, como uma das facilitadoras, né, do controle da ansiedade. E aí, que mais? Aí nós podemos também tratar isso que nós falamos agora como uma dica. Porque se a pessoa ela faz tudo o que pode, ela faz exercício físico, ela conhece a ansiedade e tal, de repente ela está precisando de uma ajuda profissional. Então é importante buscar uma ajuda profissional, porque aquilo que a gente falou no começo, eu posso não passar agora no exame eu posso passar agora no exame de ordem, mas se eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou ter dificuldade em outras coisas na minha vida depois. Então, eu preciso buscar ajuda se eu não estou conseguindo. Né? Outra dica importante. Se você sente dificuldade com relação à ansiedade, normalmente isso é causado por uma insegurança. Então, é importante a gente citar isso. Se eu sou convidado para dar uma palestra, ou se eu tenho uma prova para fazer, e eu não crio nenhuma preparação para isso, né? Tipo, eu vou lá de qualquer jeito, ou eu não me preparo, onde vai ser a prova? Eu já sei o trajeto que eu vou fazer? Quanto tempo eu demoro para chegar lá? O que eu preciso estudar? Eu começo a estudar com antecedência ou deixo para estudar na última hora? Então, existem alguns pontos
que me trazem segurança. Ou seja, eu anulo a minha ansiedade a partir do momento que eu trago uma estrutura para eu vencer aquele problema. Ou seja, vocês viram, ansiedade é algo que vai acontecer lá na frente e que eu não sei o que pode acontecer. O que está na minha mão fazer? Estudar, me preparar com antecedência, saber onde é a prova. Por quê? Eu estou colocando na minha mente situações que me confortam, que me dão segurança. Poxa, eu estou preparado. Eu sei do que eu sou capaz. Eu vou conseguir passar. Então, essa força que eu crio interna, ela vai anulando, vai massacrando a minha ansiedade, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que a ansiedade não vai embora de graça. Ela vai embora à medida que eu trabalho a favor de mim. Eu tenho uma palestra para fazer. Quanto mais eu me preparar para essa palestra, quanto mais eu estudar, né, monto umas telas bacanas, sei onde vai ser, visito o local, entendo o público, tal. Poxa, a ansiedade vai ser bem menor em mim do que se eu não tivesse me preparando, deixando para a última hora, né? Eu tenho que criar metas para mim, eu tenho que me planejar. Planejamento é um dos maiores inimigos da ansiedade. É assim que eu vou lá e neutralizo a ansiedade. É fazendo algo que me deixe seguro. Tá? Exato. Então, existe a questão dos 3 pontos, dos registros killers na mente, né? Da questão da falta de merecimento, de capacidade. Existe a falta da educação física para eu poder também trabalhar, né, o meu corpo nos exercícios, para poder gerar endorfina, serotonina, para me deixar melhor, e que é remédio é natural contra a ansiedade, né? Mas existe também a minha parte no processo. Eu estou fazendo o que é preciso para eu me dar bem nessa prova? Ah, ponto crucial. Então, eu digo para eles, se adiou, há mais tempo para o dia da prova. Ao invés de ficar pensando no dia da prova, estuda. Olhe para Deus, que às vezes alguns alunos falam, então, professora, tudo que eu queria um pouquinho mais de tempo para estudar para a prova da UAB. Agora eu digo para eles, Deus deu. Vocês pediram tão direitinho que ele deu mais um pouco de tempo. É claro que a gente fala isso com conforto, mas na ideia de que, de novo, se eu não posso modificar a data da prova, muito menos a pandemia, eu vou acabar com ela porque eu quero fazer meu exame de ordem. Então, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho para estar preparado. Aí, a hora que chegar o dia, eu estou ali pronto para enfrentá-la, né, Júnior? Certinho. E aí, um grande aliado, que é mais uma dica que eu deixo para todo mundo, que você já antecipou, né? Um grande aliado é a filosofia estoica. Né? Quem puder, eu recomendo, estude sobre o estoicismo. É a filosofia estoica lá, né? Na época de Sócrates, né? No Império Romano, depois, que foi, inclusive, Marco Aurélio, que fez as anotações, né? O imperador romano, que ele queria um método para poder viver bem, mesmo no caos. Né? O estoicismo é maneiras de ser feliz, de viver bem, mesmo estando no caos. Então, se você se sente num caos, às vezes, procure estudar essa filosofia, que basicamente, vamos trazer ela aqui em uma coisa bem simplificada, é o quê? O que é controlável, eu tenho que fazer. O que não está no meu controle, eu tenho que esquecer. Isso não me pertence. Né? Tipo, o que faz as pessoas adoecerem hoje? É se preocupar, às vezes, com o que os outros pensam dele. Ora, eu tenho controle no que as pessoas pensam de mim? Não tenho. Eu não consigo abrir o cérebro daquela pessoa e colocar lá o que eu quero que ela pense. Exatamente. Portanto, se eu ficar preocupado, nervoso, irritado, ansioso com o que aquela pessoa pode estar pensando de mim, eu só vou conseguir 2 coisas. Não vou resolver e vou sofrer à toa. Portanto, o que a filosofia estoica nos ensina? O que está no teu controle, faça bem feito. Porque senão você vai ter culpa depois, porque estava no teu controle. Né? Agora, o que não está no meu controle, eu relaxo. E quem é cristão, né? A Bíblia até ensina isso. Entrega para Jesus, entrega para Deus. Porque não está no teu controle. E ele vai fazer algo com certeza, desde que você faça a tua parte, né? Porque também não adianta, Deus, me ajuda aqui na prova. Você nem pegou no caderno. Nem estudou e está pedindo ajuda para Deus, né? Deus está de olho. Então, a filosofia estoica é um ensinamento muito bacana da filosofia e é fácil de falar.
mas a gente precisa aplicar isso. As pessoas, às vezes, entram em depressão, ficam ansiosas, ficam nervosas, ficam irritadas, perdem tempo na vida, deixam de ser felizes, porque estão querendo controlar alguma coisa que não é possível controlar. Eu não quero que chova. Adianta. Vai chover se o tempo quiser que chova. Exatamente. Então eu tenho que aceitar que existem coisas que não estão no meu controle. O exame da ordem vai acontecer quando tiver que acontecer. Não adianta eu ficar aqui, meu Deus, o exame de ordem faz igual você falou. O que está no meu controle fazer? Estudar. Estuda mais, né? Se prepara, né? Busca outras informações. Procura se entender com relação à ansiedade. Olha que oportunidade que você está tendo de se conhecer, de ver como é que você domina, né? essa arte de se conhecer, de saber como que são suas emoções. Né? Eu sou ansioso, eu vou ter problema. Gente, nós vamos ter problema, angústia, até morrer. Desculpa te informar, mas não apareceu ainda um cidadão que resolva isso daí. Nós vamos sair dessa aqui, vai entrar em outra, a pandemia X, daqui a pouco vem a pandemia Y. Qual que é o segredo das pessoas felizes? É viver bem o momento. O que eu posso extrair desse momento de bom? Eu estou na pandemia, a pandemia não está no meu controle. Então eu tenho duas opções. Me entrego para a pandemia, sofro, choro, fico mal. Ou eu tenho um olhar para o que eu posso fazer para ficar melhor, porque eu não consigo controlar a pandemia. Mas eu consigo controlar coisas que eu posso fazer. Pessoas de sucesso... Aquilo que realmente está ao seu alcance, né? Mas tem gente, né? E eu, inclusive, nós todos somos seres humanos, a gente precisa treinar isso. Existem algumas coisas que não adianta você querer entrar. Não adianta. Fica fora que é melhor. Fica fora. É verdade, Júnior. Eu acho que então que nós temos que imaginar exatamente que somos agora, né, obrigados a trabalhar com aquilo que nós temos de real, não sofrer por antecipação, ter sim um compromisso com a sua formação, ter sim um compromisso com a sua vontade de ser aprovado e essa crença dessa capacidade, dessa luz que você tem que ter, de que vai conseguir, é muito importante. Mas pensando sempre em lidar com as situações conforme elas aparecem e não antecipando uma dor que vai acontecer talvez dia 6 de dezembro, que a gente ainda não tem controle, né? Que nós não sabemos ainda como vai acontecer. Vai fazer prova de máscara? Vai fazer prova lá com a máscara, né? Vai estar um pouquinho mais, vai incomodar um pouquinho? Já começa a trabalhar em casa? O que você acha? Já começa a estudar um pouquinho com a máscara? Faça testes, faça resolução de provas anteriores, eu acho que é essencial. Eu acho que é uma das formas mais eficientes de nós estudarmos. Pega uma prova, seja honesto, bota lá o cronômetro de tempo, né, Júnior? Põe uma máscara no ambiente em que você fique quieto, abaixado ali, fazendo sua prova, pensando, incomoda demais, eu não consigo, não vai dar, né? Ou não, olha, eu estava sofrendo tanto, e na verdade, sim, eu consigo, eu já estou trabalhando todo dia com a máscara, eu consigo sim, dá uma respirada, né? Eu consigo fazer. Não usa isso como mais um artifício para você se travar. Porque às vezes são outras coisas que estão te trazendo esse medo agora de algo que ainda vai ou não acontecer, né? Então, atividade física, né, Júnior? Show. Conseguir compreender, talvez, eventuais crenças limitantes e trabalhar pelo menos esse tempo que nós temos para melhorar essa conduta e trabalhar... Procurar ajuda se for necessário, naquilo que nos é possível, tudo bem, se não procure um profissional capacitado para lhe auxiliar, se for assim necessário, e evitar, né, automedicação sem controle, sem indicação médica, porque meu amigo toma tal calmante, pessoal, já vi aluno falar, professora, eu não consegui fazer a prova porque eu estava tão nervoso, mas o meu amigo toma um remédio que para ele é ótimo. Eu tomei e capotei. Não levantei, né? Não consegui nem levantar da cama, pelo amor de Deus, não façam isso, né? E busquem, como o Júnior falou, né? Para quem a fé é de cada um. Naquilo que acreditem, busquem essa luz, busquem essa força. Sempre acho que Deus tem um tempo preparado para todos nós.
E se dia E 6 for o seu exame, você vai passar. Se não for, você vai para o 32 e a gente vai junto. isso Estaremos aí. aqui ajudando. Mas não sofra ainda, com tanta antecipação assim, né? E outra, né? Às vezes a gente está colocando um peso no problema muito alto. É muito alto, é. Isso às vezes ofusca a minha capacidade. Eu É, coloco um peso muito grande, então eu fico desesperado. é, Gente, tudo bem. Não é o que a gente quer. Todo mundo quer passar. Mas se claro. por acaso você fez tudo o que você podia, olha a filosofia estoica. Eu fiz Isso. tudo o que eu podia. Eu não tenho culpa. Se eu não passar, a vida vai continuar. Vamos ter outros caminhos, vamos esperar a próxima, vamos buscar outra Isso. coisa. Abrem-se janelas, de repente era até bom, foi até bom para o teu crescimento, né? A gente vai tentar de novo depois. Eu estou querendo dizer isso, não que é bom, vou ficar conformado se eu não passar, não é isso. É entender que o mundo não vai acabar. De repente você está pondo um peso tão grande, mas tão imenso, que está até te atrapalhando a conseguir passar. Né? E eu tenho casos que eu trato Exatamente. assim, a pessoa joga um negócio tão... Pô, a pessoa tem a maior capacidade do mundo, mas está colocando o universo em cima daquilo. É lógico que ela vai ficar desesperada e vai entrar, né? Vai atrapalhar, não vai conseguir passar. Vai dar Então, nó na cabeça. calma, calma, vamos com calma. Né? Bom, infelizmente nós temos aqui, segundo a minha auxiliar aqui, né, de bastidores, 3 minutinhos só. Eu quero Nossa, já... aproveitar para te agradecer mais uma vez essa acolhida, essa ajuda. A ideia aqui foi trazer um pouquinho de conforto para os alunos, provocar em vocês, alunos, a reflexão. Nós não viemos aqui trazer uma fórmula mágica, Mesmo mas porque não trazer existe. elementos, porque não existe, mas elementos que o Júnior trouxe aqui tão carinhosamente para que vocês possam pensar intensamente sobre vocês mesmos e buscar as respostas, que eu tenho certeza está dentro de você. Você só precisa provocá-las, né? Quero agradecer a Amanda aqui. Saudades das aulas de Entrou. logística. Ah lá. No tempo que eu dei aula para logística. Obrigado, Amanda. Coisa Saudade boa, também, viu? né? Os bons mestres deixam saudade, né, Amanda? É sempre Eu assim, também. né? Também tenho muita Agradeço. saudade dessas turmas aí. Agradeço cada um dos nossos alunos. Fiquem com Deus, tenham fé, contem conosco naquilo que a gente puder ajudar, sempre. Vocês sabem que tem em nós aqui um ombro amigo, né? Além de tudo. E vamos juntos, né? Seguimos juntos aí nessa luta, sempre que possível, um ajudando o outro, e acreditando que os dias melhores virão, né? E que a gente tem que ter aí paciência, temos que efetivamente acreditar, controlar essa ansiedade e, quiçá, logo em breve, comemorar as aprovações, né, Júnior? A gente vai te contar Opa, dessa com galera certeza. toda aqui. E o Quando a gente importante, né, estiver em prof, prova. é a gente viver bem o presente, né? Vivam Quanto hoje. mais você fica É, lá no futuro, menos você vive o agora. E o futuro é, a gente pode planejar, mas a gente não sabe. Então é. vamos viver bem o agora, né? Vive hoje, estuda hoje, se prepara hoje, que quando o amanhã da prova chegar, você vai estar, ó, pronto para encarar e para vencer. Obrigada, viu, Júnior? Muito Obrigado, gente. Eu obrigada. que Boa agradeço. aula Contem daqui a sempre pouco. comigo. Vamos lá agora Boa para a aula aula. daqui a pouco, né? Já vamos acolher os nossos alunos mais um pouquinho ainda hoje. Graças a Deus temos essa missão tão querida aí da docência, né? Muito Obrigado obrigada. pelo Muito convite. Conte obrigada sempre aos comigo. professores que estiveram aqui conosco, Mônica, Tamires, minhas amigas do Cafezinho Jurídico, meus alunos, alunos que já passaram por isso, já foram aprovados, estavam aqui prestigiando a nossa live. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos vocês. Júnior, beijão especial para você. Conte comigo. Tamo junto. Um Sempre. abraço, Estamos aí. pessoal. Um abraço a todos. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.